Olá, boa noite a você. Seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro da cidade de São Paulo. Hoje você acompanha um programa especial sobre compliance, o nome em inglês que conjuga uma série de práticas responsáveis por empresas e que dão sustentação ao negócio ao prevenir desvios de condutas que saiam de um regramento estabelecido. Mas o compliance chegou ao Brasil depois da concepção de responsabilidade social, que já obrigava as empresas a serem corretas na relação com os seus funcionários e com o público externo, cliente ou não, mas que era impactado pela atividade da empresa. Em que estágio estão as empresas brasileiras no compliance, nesta nova relação que, sobretudo, o setor privado é chamado à responsabilidade? No momento em que se discute o comportamento de tudo e de todos e se olha para o futuro em busca de uma convivência mais justa, o tema ganha relevância. Para falar do assunto, eu recebo aqui no Cenário Econômico o especialista em governança corporativa e compliance, Herbert Steinberg. Herbert, seja bem-vindo aqui ao Cenário Econômico mais uma vez. E a gentileza de se nos atender para esse programa especial. Eu fiz menção da minha primeira pergunta já, mas a gente pode inverter o processo. Obviamente que é interessante saber em que estágio nós estamos aqui no Brasil, as empresas brasileiras, porque nós temos um passado muito recente de escândalos e mais escândalos que envolveram o setor corporativo. Na verdade, o que a gente viu recentemente foi fechar o elo da corrupção, que a gente conhecia sempre os corruptos, normalmente ligados ao poder público, e não se sabia de onde vinha o dinheiro, descobriu-se de onde vinha o dinheiro e a justiça, inclusive, colocou na cadeia vários desses representantes do setor corporativo. Mas qual é exatamente esse estágio brasileiro e por que nós temos que ter mais compliance nos dias de hoje? O que mudou tanto no mundo e na sociedade para se ter mais regramento a ser seguido, porque se não tivermos esse regramento, as coisas não andam de uma maneira justa? Perfeito. Bom, boa noite, muito obrigado pelo convite prazer. novamente e revê-lo. A gente tem que dividir essa resposta olhando os cenários, ela não é tão simples de responder de forma assertiva. Imagina que nós tenhamos três cenários bem distintos. Quando você está dentro de uma empresa e você quer garantir que as coisas que você decide como dono, ou você é um dos sócios ou o dono da companhia, e você quer cascatear isso pela companhia, na verdade você tem a vontade de que as coisas sejam seguidas de acordo com o que você estabeleceu. Não porque você estabeleceu, mas que a orientação de processo para que aquela experiência com clientes ou com fornecedores se repita. Por exemplo, então você vai usar o compliance como adesão a uma determinada regra. E quanto mais você explica, ensina e mostra a razão de ser de algo, você terá a sua comunidade de empregados, de colaboradores, cumprindo, ou de fornecedores cumprindo aquelas regras. Então, mais compliance ou menos compliance de acordo com o grau de alinhamento do cascateamento deste processo. Isso é um cenário. E nisto vai bem. As empresas perceberam a importância de disseminar pelo seu grupo de colaboradores o conceito de alinhamento ao entendimento de propósitos, metas, estratégias que devem ser seguidas. Então, vai bem como ferramenta. Compliance, sob o ponto de vista de seguir regras, sob o ponto de vista mais regulatório, é algo relativamente novo, embora o conceito seja antigo, coisa de 20, 25 anos, gradativamente mais verdade e forte hoje do que há 20 anos atrás, 25 anos atrás, onde começou com empresas multinacionais querendo ter certeza que suas subsidiárias, geralmente fora do seu espaço, se falava das empresas overseas, não é? Seguissem as regras e os valores que a matriz propunha. Então, havia lá um departamento que a gente, geralmente, os profissionais da área não entendiam direito o que fazia,
se era mais uma plataforma de lançamento de algum executivo que você não tinha o que fazer com ele, colocava no compliance, mas ao mesmo tempo ele seguia lá o book de regras, etc. Com os escândalos americanos, muito antes dos nossos, se estabeleceu a Sarbanes-Oxley, que foi um movimento de dois políticos americanos que aprovaram uma lei que hoje, com uma corruptela, se chama Sarbox, onde dizia de forma bastante simplista e rasa de que todo CEO, ou seja, todo presidente de empresa e seu diretor financeiro tinha conhecimento de tudo que acontecia embaixo dele ou com ele, na medida que se queria imputar responsabilidade pelos atos cometidos. Ou seja, lá, já desde o início, não funcionava o eu não sabia. Então, isto gerou, no final dos 90, especialmente no começo do 2000, ali junto com o bug do milênio, muito trabalho das consultorias, muito trabalho das empresas na direção de compliance com essa visão regulatória de Sarbox, criando o chamado accountability, ou seja, a responsabilização de primeiras pessoas que geriam as empresas, sempre o gestor geral e o cara financeiro era obrigado, não tinha como, tinha documentação dizendo que ele sabia. Então, o processo pelo processo. E aquilo despertou atenção entre os acadêmicos, entre os caras de compliance, entre pessoas que são consultores como eu, de prestar atenção naquele movimento. O Brasil também entrou nisso, ou seja, era comum nos bancos e grandes companhias ou empresas que estavam mudando de patamar creditício ou de patamar de busca de capital, estarem se alinhando a essas regras, não necessariamente Sarbox, mas como se fosse. Por último, no Brasil, mais recentemente, fruto da reação aos escândalos, não só no setor público, mas de todos os lados, com a instância de discussão que a Lava Jato trouxe ao país, ao mensalão, e todos esses movimentos têm sido muito fortes, ora por consciência e ora por uma ação reativa que eu julgo pendular. E ao julgar pendular, eu não a vejo com perenidade no tempo. E explico depois, mais para frente, por quê. Tá. Quando eu tenho uma teoria de compliance aplicada no dia a dia da empresa, no dia a dia prático, ou seja, eu quero ter esse controle, a visão é, primeiramente, controlar todos os movimentos internos, mesmo aqueles que lidam com o ambiente externo da empresa, ou seja, um contrato que ela tem com o setor público, ou seja, se a empresa fizer a parte dela, ela já está dentro do complexo do que foi estabelecido, ou eu também meço o impacto da ação dela, mesmo que legal, não necessariamente edificante dentro de uma lógica social nova hoje de sustentabilidade maior? Muito boa a sua pergunta e sutil. De um lado, respeitar regras é o que se busca de forma geral. Tá. Então, esse é o movimento maior. Você pode respeitar regras e ainda assim não ser moralmente avalizado Sim. pelos seus clientes ou pela sua audiência, vamos chamar assim, claro. Os stakeholders, quem está em volta, as partes relacionadas. Deve-se ir além. Há determinado tipo de empresas que se preocupam em, de verdade, estar alinhado por completo, em totum, daquelas que buscam apenas parecer, apenas cumprir o checklist. A diferença se estabelece aí. Eu sou de verdade porque cumpro as regras, porque acredito nelas, exerço e vivo essas regras, ou eu cumpro o checklist? Certamente há uma grande diferença. Em nosso país, agora uma provocação, tá. Né? Em nosso país, este fenômeno de transgredir está amarrado em traços culturais que talvez, se a gente for ler Roberto da Mata, a gente entenda melhor o que acontece. O antropólogo Roberto da Mata certamente tocou nisso por várias vezes. De que você, num processo,
tem leis aqui que pegam, tem leis que não pegam. O que é um fenômeno incrível. É uma coisa de maluco. Como assim? Se é lei, por que uma pega e outra não pega? Aliás, você tem tempo de contar uma pequena história? Claro, por favor. Eu estava, agora, uns 3 meses atrás, em Genebra, rapidamente, conversando com um professor do AMD, do IMD lá, de Lausanne. E era para uma situação de uma parceria específica. E eu não sei, era um almoço, a gente já tinha conversado sobre tudo, e no meio do almoço aconteceu uma freada próximo do tal do restaurante, que era ao ar livre, inclusive, estava um dia bonito, e o assunto virou regras de trânsito. Não sei como é que o assunto surgiu nessa direção, provavelmente por causa daquela freada. E aí eu estava contando, olha, no Brasil está horrível, dependendo da cidade, o trânsito, o tráfego. Não, aqui é tudo muito cordato. Eu falei, lá tem um sistema que as pessoas têm pontos na sua carteira, e depois de determinado número de pontos, elas perdem a carteira ou são suspensas, etc. Aí o cara ficou me olhando com um olhar de interrogação, como se eu estivesse falando grego. Não estava entendendo o que eu estava falando. Como assim pontos? Não, tem um farol vermelho. Se você ultrapassa o farol vermelho, você está infringindo numa pena grave e você ganha mais pontos. Se você estaciona num lugar proibido, você ganha menos pontos, mas você junta esses pontos pontos têm uma penalidade. Ele olhou para mim e disse, como assim? Enfim, aí já dá para entender a diferença cultural. Ele não conseguia entender o sistema de pontos, ele não conseguia entender a transgressão e que havia uma tabela que permitia a transgressão. Então eu vou cometer uma inconfidência aqui de uma conversa que tivemos antes de começar essa entrevista que você disse, que estávamos falando sobre a história do Supremo Tribunal Federal. Quando o ministro Fachin tinha acabado de chegar no Supremo, eu fui entrevistado por uma série que era justamente de tentar entender as instituições brasileiras, e uma delas era a demora da justiça em julgar processos. E eu perguntei a ele, falei, ministro, tem prazo para quando o ministro pede vistas de um processo? Porque tem casos aí que faz 1 ano, 2 anos. Ele falou, sim, tem prazo. Eu falei assim, mas tem punição se ele não cumprir o prazo? Porque o prazo, se não me engano, acho que era coisa de 2 semanas ou 3 semanas, quando você pede vista de um processo. Um ministro do Supremo pede vistas do processo. Eu falei, não tem punição. Eu falei, bom, dentro da lógica brasileira, porque nós temos a cultura da punição. Tem uma regra, se a pessoa não cumpre, tem uma punição. É a história dos pontos. Você atravessou o semáforo no vermelho, você sabe que você vai ter 7 pontos na carteira, e se chegar aos 20, você tem que fazer uma escolinha lá de reciclagem. Tudo bem. Ele falou assim, não, mas pressupondo o fato de que já tem o tempo estabelecido, eu não preciso ter uma punição para o ministro do Supremo devolver o processo no tempo. Eu falei, teoricamente isso é fantástico, mas não é o que acontece. Ele olhou para mim e falou assim, bom, estou chegando agora, mas é assim que funciona. Se eu tenho já essa escala que é muito variável, muito oscilante, no topo da justiça brasileira, que eu tenho ministros que não cumprem simplesmente a regra do pedir vistas, o tempo que você pode ficar com o processo para depois você decidir o seu voto, se é a favor ou contra, se vai condenar ou se vai absolver, eu fico imaginando que vem para baixo da pirâmide. Mas regras, não foi disso que falamos há pouco? Exatamente. Mas regras temos muitas e para tudo. Aliás, nós trabalhamos muito mais com regras do que com princípios. Se trabalhássemos como princípios, como algumas sociedades, algumas civilizações aprenderam a usar, não precisaria de tanta regra, porque você segue princípios. Aqui não, você tem um monte de regras e não as segue, porque não existe uma política de consequências. Existe a política de consequências, inclusive regulamentada e escrita, mas ela não é aplicada. Meritocracia é uma coisa difícil entre os latinos. Latinos são os espanhóis, os italianos, os portugueses, do México ao Uruguai, o Brasil incluído. Falar a verdade, ser assertivo, é falta de educação. Além disso, você olha as avaliações de desempenho das pessoas, ninguém escreve, de fato, aquilo que está avaliando. E você compra inimigos na medida que você factualmente diz aquilo que precisa dizer. E a política de consequências ela é desamarrada, desalinhada
pela qual o princípio gerou regras. Então existe um desconecto, existe um desalinhamento tremendo entre as regras, que supostamente nasceram dos princípios, mas não são seguidos, nem as regras, e a política de consequências, ela é analisada numa banda que pode ser do frio ao quente, muito elástica. A gente vai continuar falando. E é um traço cultural isso, né? Vamos falar dessa questão dos princípios, porque em algum momento eu queria entender como é que são formados os executivos das empresas. Nós tivemos no mundo inteiro exemplos assim, horrorosos de conduta pessoal, sobretudo na interferência da conduta dele em relação à sociedade. Bom, eu converso hoje sobre compliance com Herbert Steinberg e vamos fazer um rápido intervalo. Nós voltamos em instantes aqui no Cenário Econômico. Já de volta com o Cenário Econômico Especial sobre governança das empresas e compliance com Herbert Steinberg, meu convidado aqui hoje no Cenário Econômico. Herbert, a gente falou sobre princípios. E interessante como não raro, até talvez pela nossa cultura, a gente começa a achar que no Brasil os problemas nasceram no Brasil, crescem no Brasil e terminam no Brasil. Parece que não há problema em nenhum lugar do mundo. Mas, por exemplo, eu noticio com muita frequência aqui no Cenário Econômico problemas de quando se faz recalls em carro. E não raro eu trago entrevistados para analisar o porquê daqueles recalls, e tem um perito que sempre nos atende aqui, ele diz assim, é um problema de projeto, de apressar demais o projeto. E você não faz todos os testes necessários que se fazia anteriormente, porque você tem uma pressa em relação a dar resultado logo para a empresa. Eu falei, bom, mas eu posso entender o objetivo financeiro, mas não é ético. Se a engenharia me diz que esse processo está avançado demais, por que eu estou fazendo isso? Nós tivemos um caso da Volkswagen que teve ali comprovadamente aquele caso de tentar mexer no sistema computadorizado para dar uma informação diferente do tanto de poluente que o carro de fato... Mexer, exatamente, emitia, mas enfim, eu tinha lá toda uma lógica que obviamente que aquilo foi pensado e feito por alguém. Não é um acidente, ainda mais numa indústria tão qualificada e tão preparada quanto a indústria automotiva. Ali não tem nada por acidente, tudo é pensado e estudado antes. Eu tive todos esses casos da Lava Jato aqui no Brasil. Qual é o tipo de formação que tem hoje os executivos brasileiros? Não raro, todo mundo, mas há pós-graduação nisso, fiz especialização em marketing disso, na escola aqui, ali. E eu tenho esses exemplos todos nos lugares onde as escolas de negócios são extremamente fortes, como nos Estados Unidos, como na Europa, e também tenho problemas, vimos recentemente agora os casos da Toyota, ou seja, também no Japão. E os brasileiros que nós conhecemos todos. O que está faltando na formação? É um problema de formação ou a gente volta na questão, aí sim volta ao tema de há pouco, de princípio, de ser comprometido com princípios. Eu não estou preocupado com o regramento. O regramento vem depois, para eu só me colocar junto com todos. Mas os meus princípios são de moralidade e de correção. Onde é que está faltando esse tipo de formação? Provavelmente se você visitar o Código de Conduta da Enron, Código de Conduta da Volkswagen, da Siemens, que também teve um problema. Não vou falar de Odebrecht, de OAS, dos outros, mas se você olha os códigos de conduta, é algo de causar impressão positiva, porque tudo que podia estar escrito, está lá escrito. E tenho certeza que quem escreveu, discutiu, debateu num público maior, aprovou aquela política, pensava no positivo de pavimentar um ambiente saudável para a companhia. Mas nós, humanos, fomos criados para transgredir. Pode parecer agressivo, mas tenho na minha vida corporativa aprendido que, apesar de existirem regras claras, até nos livros sagrados, tem lá as tábuas dos católicos, diz, não matarás, não roubarás, não desejarás a mulher do próximo, tem mais lá. Mas os mandamentos, são 10. E todo mundo continua matando, desejando a mulher do próximo, continua tudo igual. De onde vem isto? Vem talvez da natureza humana. E fui começar a pesquisar. E aí percebo que a printer das pessoas, seja no ambiente familiar, seja no ambiente corporativo, elas não batem com o sistema operacional. O cara fala uma coisa, mas faz outra. A pessoa pronuncia um statement e vive e exerce, consciente ou inconscientemente, um outro
uma outra ação, uma outra decisão. Eu tenho tido o privilégio de trabalhar para empresas familiares, para corporações no Brasil e fora dele. Muita coisa no interior. E tem algo que se repete. As pessoas dentro das empresas, independente do papel que ocupam, elas continuam sendo pessoas. E sem usar o lado meigo da interpretação, que, olha, dê um desconto, elas são pessoas e, portanto, falíveis. Não, elas trazem junto consigo, parece, esses tais pecados capitais. Né? Vem junto a gula, a inveja, a luxúria, a ganância, o ciúme. E especialmente quando você está num ambiente menos controlado, isso aparece mais. É só ir no almoço de domingo em qualquer casa que você percebe como essas coisas se invertem. Se estiverem falando então do negócio comum, que eles são proprietários, dá mais confusão ainda. Se alguém pergunta para o outro alguma coisa, o outro já desconfia que o outro está pensando que ele está roubando, só porque perguntou. Ou seja, o ambiente é bastante volátil. Então a governança ela surge, parece que para um grupo de investidores que queriam medir risco, aonde eles estavam, colocando dinheiro, sem ter o vínculo e o conhecimento próximo, não só do projeto no papel, mas das ações das pessoas em relação ao projeto. Quando você visita os escândalos, não precisa ir longe. Lembra o caso do Barings, que foi comprado por uma libra pelo ING? Um menino lá na Ásia operou, rodou que estava abrindo um buraco, o chefe ou o subchefe dele acabaram sem conscientemente explicitar que estavam de acordo, fingiram que não viram. Bom, o banco quebrou, um banco de 374 anos quebrou e que fez com que ele tivesse que ser vendido por uma libra, porque uma má prática ou uma não aderência a uma regra foi feita. De outras vezes existe ganância. Por exemplo, na Enro houve nitidamente desídia e ganância, onde executivos buscavam bônus assimétricos em relação ao que produziam. E na medida que isso começou a rarear pelo estado de formação do business, começaram a inventar números, começaram a esconder números, começaram a emular cenários que não existiam, para que seus bônus continuassem fluindo. Faltou controle ou a formação daquele conselho que tinha nada contra artistas, nada contra pessoas fora do ramo, mas ali no caso eram pessoas fora do ramo, controlando algo que não era possível controlar. Ou seja, quando a gente vai para um banco e vê no conselho do banco, é lindo ter lá uma pessoa de uma ONG, de um grande instituto que todos nós admiramos, mas vamos combinar que esse tipo de pessoa dentro de um banco não enxerga o que passa por baixo de sua perna. Então, onde você precisa de olhos de banqueiro, tenha banqueiros olhando. Onde você precisa ter olhos de empreiteiro, tenha quem entende do business do empreiteiro para controlar. É da natureza do ser humano transgredir. O compliance e a governança, em qualquer instância, só existe para regular ou controlar melhor, de forma mais próxima, aquilo que todos sabemos que pode dar errado. Aí fica parecendo alguém de mau humor ou que eu estou sendo extremista. É só você imaginar rapidamente o cenário e o espectador também. Venda tudo o que você tem. Tudo. O seu carro, o seu apartamento, sua casa, o carro da filha, venda tudo. Fique líquido. Aí se fica com aquele dinheiro, que não importa se é um dinheirão, um dinheirinho, você vai ter que botar esse dinheiro em algum lugar. Aí você vai botar num só banco. Você nunca teve problema com a sua conta corrente no banco, mas na hora que você bota todo o seu dinheiro, não importa que é muito ou pouco, como eu disse, mas é todo o seu dinheiro, você vai começar a ficar nervoso. Será que aquele banco vai continuar existindo? Então você começa a ter um olhar de risco diferente. Aí eu te convenço a colocar aquele dinheiro, já que você está nervoso, na economia real. Vamos fazer o seguinte, vamos botar numa empresa, assim você gera dividendos, direto. Aquele dinheiro tem significado, você se sustenta, cresce, você participa da economia e você topa, você bota numa... Só que é o seguinte, por mais que você tenha dinheiro, eu vou te colocar como minoritário de algum lugar. Pô, mas eu não quero ser minoritário, eu quero controlar, porque a nossa cultura lusitana, italiana, passa por ser controlador de alguma coisa.
Mas qual é o problema de ser minoritário de uma excelente empresa? Claro. Qual o problema de ser minoritário da Natura? Qual o problema de ser minoritário de uma empresa do bem? Qual é o problema? Nenhum. Então, e geradora de dividendos. Claro. Não sou, faço um disclosure aqui, não tenho nada a ver com a Natura, nunca trabalhei na Natura, não sou acionista da Natura. Mas terminando, quando você coloca o seu dinheiro lá, você praticamente acaba olhando aquele cenário como crível, os acionistas falando coisa com coisa, tendo um plano que é amarrado a princípios, que te promete um determinado dividendo e que está comply, ou seja, ele acontece o que foi proposto. Este arcabouço que é a governança, é como você controla, monitora, dirige as organizações para que as regras sejam cumpridas, já que os homens transgridem. Certo. Agora, homens e mulheres são empregados, colaboradores, fornecedores, investidores, acionistas. Todos nós somos pessoas. E incrível, perdão pela brincadeira, mas pessoas são pessoas e agem como pessoas. Então, é esse o problema. Herbert, foi um prazer. Obrigado pelo espaço. Espero ter ajudado a entender uma nova perspectiva sobre governança, que é a perspectiva, não é nova. Obrigado mais uma vez pela gentileza. Obrigado você pela oportunidade. Bom, o cenário econômico especial sobre governança e compliance termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Amanhã a gente está de volta. Até lá.